Boa noite, irmãos. Hoje, particularmente, eu estou enviando áudio por falta de tempo de fazer o vídeo. Mas veja só, nós recebemos a palavra de Deus, primariamente, não num áudio. Deus não gravou áudios para nós, e nem em vídeos. Nós recebemos a palavra de Deus, primariamente, num livro. Em registros históricos e em cartas. Então, um ponto aí a nós pensarmos é que provavelmente o mais importante não é a mídia que é usada, se é o livro, se é o áudio ou se é o vídeo. O mais importante mesmo é o ouvido de quem ouve. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, destacou a importância do solo onde cai a semente, e assim por dizer, do ouvido de quem ouve. Então, a mídia hoje é o áudio, e eu espero que Deus nos dê ouvidos bons, porque se o ouvido for ruim, se o ouvinte for mau, se ele for negligente, tanto faz que a mídia seja a carta, ou seja o áudio, ou seja o vídeo, ou seja até mesmo o culto presencial. Pouca diferença fará, porque o ouvinte é negligente. Eu tenho aberto no meu colo aqui alguns versículos e tenho em mente a carta aos Filipenses, onde eu sou bem inclinado a participar com os irmãos alguns ensinos de lá nas próximas quarta-feiras. A carta aos Filipenses foi escrita por Paulo para os cristãos que viviam em Filipos. Se você quisesse visitar a cidade de Filipos, se ela ainda existisse, era para a Grécia que você deveria arrumar as suas malas e ir. É bem interessante que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, não de um local muito propício para se escrever uma carta tão bela. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses de uma prisão, ainda que uma prisão com certa liberdade, uma prisão domiciliar, era ainda uma prisão onde ele era vigiado dia e noite. E isso já tem algum tempo. Era o ano 61 depois de Cristo quando Paulo escreveu essa carta. Essa carta foi escrita, se o irmão abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28 e 16. Eu vou ajudá-lo. Eu vou ler para você. Você achará escrito o seguinte: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Então Paulo pôde alugar uma casa, ficar nela vigiado por um soldado, e ele pagava o aluguel dessa casa que ele morava. E aí, olha só que lindo os versos do capítulo 28, verso 30 e 31. E diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Essa foi uma facilidade que Deus proveu para a sua palavra circular ali naquele lugar em Roma. Paulo está preso, mas ele tem liberdade de receber pessoas. Ele não está numa cela, ele está numa casa, mas ainda assim preso. Paulo não pode sair, mas Paulo pode receber pessoas.
E aí foi nesta ocasião que ele escreveu a carta aos Filipenses. E outras cartas também foram escritas a partir desta casa prisão. Mas o que tudo isso tem a ver com os dias que nós temos passado? Ora, essa prisão domiciliar de Paulo, de onde ele não pode sair, ele é limitado na sua liberdade, aponta para uma espécie de quarentena. Paulo ficou 2 anos quarentenado, sem poder sair, sofrendo um isolamento social parcial. Ele não podia sair, mas podia receber pessoas. Paulo não tinha feito nada errado para que isso acontecesse. Ele havia fazendo a vontade do Senhor, estava fazendo tudo certo, mas não é porque a gente faz tudo certo que tudo corre como a gente quer, como a gente espera ou como a gente ora. Então, Paulo sofreu essa prisão domiciliar. E aí vejamos só, e Paulo poderia ter para esta prisão domiciliar um olhar absolutamente negativo, um olhar absolutamente contrário. Paulo poderia ficar ali vivendo aqueles 2 anos muito desanimado, de bom humor, preguiçoso, pensando em não fazer mais nada, uma vez que havia feito tudo que era certo e colhido agora esse amargo de estar nesse isolamento social tão que lembra tanto a quarentena que está nos acometendo. Mas se você ler o versículo de novo, com mais atenção, aquela prisão domiciliar, por causa do ânimo de Paulo, por causa do seu olhar, por causa de quem Paulo se tornara por meio de Cristo e por causa do Espírito Santo que morava nele. Deixou de ser uma prisão domiciliar e virou uma escola aberta de ensino do Evangelho, onde ele recebia todos os dias e recebeu todos os dias por 2 anos pessoas que aprenderam o Evangelho com ele. Então, o que eu quero levar os irmãos a pensar? Que a nossa quarentena, ela não precisa se tornar algo tão amargo assim, que nós devemos pedir sabedoria a Deus e não se esforçar, porque pode sair algo bom disso tudo e vai sair coisas boas disso tudo e tem saído coisas boas disso tudo, apesar do muito que temos que lamentar. Veja só, nós, nas próximas quarta-feiras, se o Senhor permitir, seremos edificados por essa carta. E essa carta não foi escrita de uma colônia de férias, essa carta não foi escrita de um escritório muito confortável, pastoral, não foi escrito por alguém que estava deitado numa rede, mas por alguém que estava sofrendo uma prisão domiciliar, que estava sendo privado do seu direito de ir e vir. Então, o meu ponto de defesa e argumentação é: tempos difíceis, tempos de privação de algum tipo, qualquer tipo de liberdade, de um bem que não podemos consumir, de uma pessoa que não podemos ver, tempos difíceis não precisam ser tempos improdutivos. Tempos difíceis podem ser tempos produtivos. Paulo passou 2 anos em isolamento, foram tempos difíceis, mas foram tempos produtivos. Dali ele lecionou como fazendo aquela célula se tornar uma escola, e dali também ele escreveu esta e outras cartas. Tempos difíceis podem ser tempos produtíveis. E não precisam também, os tempos difíceis não precisam ser tempos tristes. A Bíblia em todo tempo nos adverte e nos pede para que em meio às provações, em meio às dificuldades, nós tenhamos alegria, porque apesar das dificuldades e no meio das dificuldades, Deus está trabalhando em nós. Deus está nos completando como pessoa, Deus está nos moldando para que a gente tenha mais o que oferecer ao mundo. Deus não está sempre trabalhando para que a gente tenha mais do que receber. Deus está trabalhando para que a gente tenha sempre mais o que oferecer, mais o que dar, porque melhor coisa é dar do que receber.
Glória a Deus, porque Deus está nos preparando para dar mais ao mundo. E aí, importante, tempos difíceis não são tempos improdutivos. Tempos difíceis não são tempos tristes, porque a palavra de ordem desta carta, se você tomar ela para ler, a palavra de ordem dessa carta não é tristeza. A palavra de ordem dessa carta não é desânimo. A palavra de ordem dessa carta não é falta de esperança, nem mesmo preguiça. A palavra de ordem dessa carta, que é repetida vezes e vezes, é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, porque em tempos difíceis nós podemos ser produtivos, em tempos difíceis nós podemos ser pessoas alegres. É simples. O que é que Deus espera de nós nos tempos difíceis? O irmão Anderson tem toda a razão. Ele espera sempre a mesma coisa, independente do tempo. Ele espera que nos tempos difíceis nós sejamos pessoas produtivas, que deem o nosso fruto para Deus e semeamos na vida do próximo, e que em tempos difíceis nós sejamos pessoas alegres, para que o mundo possa testemunhar que a nossa alegria não vem da nossa liberdade de ir e vir, não vem de nós não estarmos sujeitos a uma pandemia. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria vem da sua presença, das suas promessas e da sua pessoa. Veja só, meus irmãos, se por causa da quarentena a nossa alegria acabou, é porque a nossa alegria vinha da satisfação das nossas carências. Ela não vinha da nossa satisfação em Deus. Se a nossa alegria na quarentena acabou, é porque a nossa alegria vinha da satisfação das nossas carências e não vinha da nossa satisfação em Deus. E eu pergunto a você: a prisão de Paulo virou uma escola aberta de ensino do Evangelho e um centro produtor de cartas que tem inspirado e ajudado cristãos por mais de 2000 anos, há muito tempo. E a nossa quarentena? O que ela está virando? Porque nós podemos transformar uma coisa difícil numa coisa produtiva, mas também podemos transformar uma coisa difícil numa coisa ruim. Você fez a sua quarentena se tornar algo produtivo ou você transformou a sua quarentena em algo ruim? E aí o ponto é, a visão de Paulo da cadeia não era como a cadeia o iria beneficiar no futuro, mas como a sua cadeia beneficiaria os outros. Então esse é o ponto, irmãos. Não olhe para a quarentena perguntando a Deus como é que a longo prazo a quarentena vai trazer algum benefício para você, mas como através da quarentena você pode beneficiar outras pessoas. Veja só como que Paulo raciocina. Filipenses capítulo 1, verso 12 até o 14. Eu vou ajudá-lo. Eu vou ler para você. Está escrito assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, como ele olha a situação? Ele não olha a situação perguntando como que aquela situação, quando for revertida, como que aquela situação no longo prazo vai trazer para ele algum benefício, mas como aquela situação difícil está beneficiando outras pessoas. E aí ele conclui: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram reveladas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ele está concluindo que por ele ter sido lançado naquele lugar, ele pôde testemunhar para a guarda pretoriana. E a guarda pretoriana são um total de 9.000 soldados. Se Paulo tivesse gozado de liberdade, não tivesse ido para aquelas cadeias, 9.000 soldados não teriam ouvido o Evangelho. Talvez você tenha uma visão do templo fechada por demasiadamente pessimista, mas deixa eu te dizer algo.
por causa dessas mensagens que nós gravamos por áudio, por causa dessas mensagens que nós gravamos por vídeo, porque nós não estamos falando naquele endereço fechado atrás daquelas portas, esses áudios são enviados, esses vídeos são enviados e pessoa que você não imagina tem ouvido a palavra do Senhor. Essa semana mesmo minha mãe me disse que uma tia em Varginha ouviu uma mensagem e um tio meu lá na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, também ouviu a mensagem. De outra forma, se nós estivéssemos livres, mas presos naquele endereço, essas pessoas não teriam ouvido a mensagem. Então saiba que através de coisas difíceis, que coisas que nós olhamos para ela e parece que elas não estão fazendo nada bom, Deus pode fazer algo bom através delas. Tá? Então eu tenho aqui algo mais escrito, mas já deu aí os 15 minutos e eu quero deixar gravado isso para você. Quero deixar isso registrado na sua mente. Guarde isso, renove o seu entendimento. Tempos difíceis não são tempos improdutivos. Tempos difíceis podem ser tempos produtivos. Guarde isso também, tempos difíceis não tem que necessariamente ser tempos tristes, podem ser tempos alegres, porque a nossa alegria não vem da qualidade do tempo. A nossa alegria não vem do outono, ela não vem da primavera, ela não vem do verão, ela não vem do inverno. A nossa alegria tem que vir do Senhor. Por isso que Paulo repetidas vezes diz nessa carta: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo isto não de uma zona de conforto, ele está dizendo isso de uma espécie de quarentena, de uma cela de prisão domiciliar, aonde ele ficou recluso por 2 anos. E se a alegria do Senhor visitou a Paulo, o mesmo Senhor está presente nos dias de hoje e a alegria dele pode visitar o meu coração e eu peço que Deus faça ainda nesta noite a você, meu prezado ouvinte. O meu abraço, fiquem com Deus e venha comigo nas próximas cartas, nas próximas quartas, onde nós vamos ler essa carta e meditar nela e tirar muito proveito para nós, para a glória de Deus. Amém.